você quer saber sobre o universo de fundos imobiliários. Após termos discutido um pouco sobre os setores de shopping center, logística, corporativo, CRIs, agora nós vamos falar sobre o mercado e o que vem por aí. Eu gostaria já de agradecer com antecedência os nossos queridos parceiros do Clube FI e convidá-los para compor este painel. Então, eu gostaria de chamar o professor Arthur Vieira de Moraes, muito conhecido de todos, que será o moderador deste debate, juntamente com o João Pádua, que representa o Clube FI, o Rodrigo de Castro, que também vem representando o Clube FI, e o Tony Volpon, que vem representando o UBS. Legal. Bom, o mercado crescendo, não é à toa que esse evento está bonito e cheio desse jeito. O mercado se ampliando rapidamente, muitas ofertas, que a gente vai falar até daqui a pouco, muita liquidez, não só muitas ofertas, né? Ofertas com um rateio, com uma liquidez gigante. E aí a gente vê, parece que é só este momento, mas na verdade isso é uma evolução do crescimento que vem acontecendo. 2017 também teve muita oferta. E o tema do painel é justamente até quando vai esse crescimento. Eu queria deixar para quem estiver disposto a opinar, antes da gente pensar até onde vai crescer, o que é que pavimentou esse crescimento? Por que a gente está vendo isso acontecer agora? Não acontece só porque caiu a taxa de juros. Né? O que mais pavimentou isso? Você quer... Tá. Bom, eu venho fazendo, evoluindo numa análise e acompanhando a evolução do mercado, né, para tentar responder essa pergunta. Acompanho o trabalho do Clube FI praticamente desde o início. Estou trabalhando com o Clube FI desde o começo do ano. E eu gosto do produto, né, de fundos imobiliários há muito tempo, desde quando a gente começou, né, o nosso relacionamento, quando eu trabalhava ainda em banco. E nessa época, a minha tese, né, era uma tese de varejo digital, né? Como trazer mais investidores para o mercado financeiro. E naquela época eu tinha a responsabilidade de atender, trazer, né, esses novos investidores para dentro da instituição financeira, né, que eu fazia parte. E era muito difícil chegar nas pessoas tentando vender Petrobras, Vale, opções. E dentro dos produtos financeiros disponíveis, eu tinha selecionado alguns, 3, né, na época, e o que eu tinha gostado bastante, né, das características, mas ainda estava naquele processo, era em 2016, foi quando eu conheci o Rodrigo, e os fundos imobiliários têm todas as características positivas para trazer uma pessoa que desconhece o mercado financeiro para dentro, né, em termos de volatilidade, em termos de proposta de produto, de tangibilidade, porque o mercado financeiro, na sua maior parte, tem produtos muito abstratos. É muito difícil de entender alguns conceitos. Né? E o fundo imobiliário, por ter essa questão física por trás, de ter o imóvel, é um facilitador. Né? Então, eu entrei e fui me aprofundando cada vez mais até agora fazer parte de 100% do meu dia. E quando os números começaram a ficar muito grandes e muito relevantes, né, a gente vendo de 100 mil investidores, pessoa física, né, na Bolsa, para 150, 200, e agora a gente chegar no último relatório da B3 a 361 mil CPFs, o que está acontecendo? E um trabalho nosso, aqui no Clube FI, é conversar com quem faz parte do mercado, inclusive conversar com a própria Bolsa. E na época, poucos meses atrás, eu tinha levantado, né, dentro dessa análise que eu venho evoluindo, a cada 2 pessoas que entram na Bolsa de Valores, uma delas entra comprando um fundo imobiliário. Não é comprando ações, não é comprando opção, como parece, né, talvez em algumas propagandas que são vinculadas principalmente pelas mídias digitais, fique rico, compre isso, compre aquilo e tudo mais. Então, como a mídia é muito forte em produtos que têm alavancagem muito alta e tal, você acha que o mercado financeiro está crescendo por aí. E, na verdade, não. Ele está crescendo pelos fundos imobiliários, por todas essas características positivas. E um argumento que eu venho trazer hoje, que eu não vi ainda muitas pessoas elaborando por essa perspectiva, é uma análise, uma perspectiva mais estrutural. Né? O que acontece? Né? Eu
não sei se todos vocês conhecem, eu sei que uma boa parte conhece, ofertas, né, do tipo 400, né, aí me ajuda aí, Arthur, a explicar. Tem as ofertas 400, que são as ofertas públicas, os IPOs. Mesmo, né? Aquela que pode até colocar alguém na televisão. Quem acompanha ações há um pouco mais de tempo já deve ter visto o Reinaldo Giannichini falando compre ações da BB Seguridade. Essa é uma oferta pública, instrução CVM 400. E no mercado financeiro a gente acaba falando oferta 400, 476, que são os números das instruções da CVM. Né? Então a gente fala muito de 551, 4, que eu vou falar daqui a pouco, 400, 476, porque é o número da instrução da CVM. Então a oferta 400 é essa que pode aparecer na televisão. Por outro lado, tem as ofertas restritas. E as ofertas restritas são literalmente restritas. São esforços restritos de vendas, em que quem está promovendo a oferta só pode falar com 50 investidores. Pode falar com seus, se for uma oferta subsequente, pode falar com os atuais acionistas ou cotistas e mais 50. Então não dá para aparecer na televisão. Em 2015, veio uma instrução, que é essa 551, né, da CVM, que permitiu que ações fossem distribuídas com esses esforços restritos. Isso era uma característica de ofertas de debêntures, por exemplo. As ofertas de debêntures, elas eram distribuídas de acordo com essa instrução, que é um mercado de balcão, um mercado pequeno, um mercado, vamos dizer, mais restrito, onde tem os club deals, né, que pequeno em número de participantes, mas muito grande em volume de recursos, né, que são os grandes fundos de pensão, grandes investidores institucionais. São poucos participantes com muito dinheiro. Então, depois que em 2015 veio essa instrução e permitiu que as ações fossem distribuídas dessa maneira, criou-se essa nova possibilidade. E o mercado de ações, ele vem há muito tempo, né, querendo dar aquela deslanchada, chegar nos 100 mil pontos, muita empresa no pipeline para fazer IPO, fazer follow-on, mas não estava com um ambiente muito bacana para levantar esse dinheiro. A Bolsa chegou agora próximo dos 100 mil pontos, logo depois das eleições, né, do ano passado, o otimismo veio e, de uma maneira oportunista, todo mundo falou, pô, vamos captar dinheiro agora. Só que não dá tempo de entrar com uma oferta 400, levar para avaliação da CVM, que essa é uma característica, né? A CVM tem que aprovar, então tem todo um processo burocrático para que a oferta seja distribuída, vamos botar na televisão pelo Reinaldo Giannichini. E na 476 não precisa, então falou, vamos distribuir agora. Eu até trouxe aqui uma cola, só para lembrar, mas números altos é o seguinte, nessas ofertas oportunísticas bem rápidas, que você consegue lançar e captar o dinheiro muito rápido, já foram levantados 25 bilhões de reais no mercado de ações. Esse ano? Esse ano. Então, esse ano... A imprensa falou bastante aí de que captaram 9 bi em fundos imobiliários, né? Teve bastante matéria disso, mas em ações já foi 25 bi sem ninguém perceber isso. 25 bi na 476, que não pode ter publicidade. 25 bi que, se você não entrar no site da CVM ou não fizer parte dessa lista de distribuição dos grandes investidores, você não fica sabendo. Tá? Além desses 25 bi, tiveram mais 4 ofertas, né, que dessas sim foram grandes, públicas, que foi da Petrobras, né, isso também é tudo muito público, mais 21 bi 700. Então você tem quase 50 bi, 45 bi de real que foram captados, né, foram tomados dos investidores institucionais, né, e pessoas físicas no mercado de ações. Os valores comparativos, né, para fundos imobiliários são muito menores. Então foi o que você falou, essas 400 foram 9 bi, né, 9 bi 800, quase 10, para fundos imobiliários, e também tem essa 476 para fundo imobiliário. Mas a característica é muito mais desse club deal. Eu tenho que fazer um fundo imobiliário muito específico, sei lá, de 20 milhões de reais, 5 milhões de reais, 100 milhões de reais. Não é um negócio de 25 bi. Né? Até tem ofertas grandes. Então, existe isso também nos fundos imobiliários, mas essa 400 que vai para o jornal, né, do Reinaldo Giannichini, etc., já tivemos 33 registros, 33, e tem mais 18 em análise. Então, são 50 IPOs ou follow-ons de fundos imobiliários. Então, quando eu falo do meu argumento estrutural, o que acontece quando você tem 50 ofertas, né, já registradas ou em análise?
elas vão para o mercado. Para ir para o mercado, através dessa oferta 400, precisa ir para uma corretora. Então, entra na agenda da corretora, mandar um mailing, né, para avisar que existe oferta. Os assessores entram em contato para avisar que existe oferta. E o fundo imobiliário passa a concorrer na agenda, vamos colocar dos assessores, das corretoras, dos distribuidores. O fundo imobiliário passa a concorrer com as ofertas de renda fixa, com LCI, LCA, CRI, CRA. Passa a concorrer com o Tesouro Direto, que a gente já não vê, mas todo aquele crescimento que só se falava de Tesouro Direto, Tesouro Direto, Tesouro Direto, agora é fundo imobiliário. Porque na agenda de quem distribui e quem promove o mercado, o estímulo está para os fundos imobiliários. E como o fundo imobiliário não tem a característica de estar alavancado ou de guardar muito caixa para fazer novas aquisições, ele tem que estar toda hora vindo. Então, também, esse é o motivo de ter 50 ofertas. Aqui a gente estava ouvindo agora no painel anterior, né? Bem a diferença do fundo imobiliário para o veículo ações. Né? Bom, exatamente. Então, toda hora ele tem que vir. Algumas a gente já vê, né, na conversa, seja na Faria Lima, nos bastidores, aqui no GRI, que alguns players questionam o valor que se paga para distribuição dessas ofertas. O valor é muito alto. Mas tem muitas ofertas que são muito pequenas. Se você vai no mercado de ações e vê essas ofertas de 2 bi, 5 bi, 10 bi, e ele paga um percentual pequeno, mas é um valor muito alto. Para você entrar 50 vezes na agenda das corretoras, você tem que pagar um valor. E aí eu não sei se esse valor é muito alto ou muito baixo, mas você tem que pagar. E a metade vazia do copo é que talvez seja muito alto. A metade cheia é que está ganhando a atenção de todos os distribuidores e de todas as pessoas físicas, e por isso que a gente saiu de 120 mil, 100 mil para 360 mil investidores. Tem mais 18 ofertas, né, no pipeline do mercado, e o mercado não para de crescer. Então, olhando para frente, para muitos anos eu não consigo enxergar, mas para o médio prazo já dá para ver que os fundos imobiliários estão no caminho para substituir, talvez, a relevância das ações no bolso do investidor pessoa física. Tem que entrar, né, no portfólio das pessoas, né, Rodrigo? Fala da sua opinião também. Arthur, eu acho que esse crescimento se deve, principalmente, obviamente, à queda da taxa de juros, mas eu vou dar uma visão minha baseada no que eu vejo, no que eu observo no Clube FI. Aquela que as pessoas gostam, né? O pessoal adora ver o Rodrigo falar, porque vai, né? Exatamente. Fala, Exatamente. Tem meia palavra. Então, o que está acontecendo? Eu acho que, finalmente, o fundo imobiliário caiu na boca do povo. Né? Porque, quando eu conheci o fundo imobiliário em 2009, eu fiquei... eu achei muito estranho que esse mercado não estava difundido. Quer dizer, o mercado onde você tem a possibilidade de você participar do mercado imobiliário, subtraindo todas as inconveniências de entrar no mercado imobiliário e ainda você não pagar imposto de renda e ter acesso aos empreendimentos de qualidade, etc. Então, está tendo uma entrada de novos investidores colossal, que eu nunca vi antes. Isso aí, os gráficos mostram isso. No evento do ano passado, a gente tinha 170 mil investidores, se não me engano. Hoje a gente está com 360 mil, isso com boletim de junho, né? Então já deve estar em 400 se bobear, né? Então acho que esse crescimento se deve, em segundo lugar, primeiro, taxa de juros e a questão da facilidade de entendimento que o investidor que está entrando agora, ele compara, olha, tem aqui ações, renda variável, né? Ações, fundos imobiliários. Ações tem lá a empresa da Petrobras, não entende nada, tem que confiar cegamente no analista. Fundo imobiliário não. Fundo imobiliário olha lá, ele fala, olha, tem aquele imóvel ali. Aquele imóvel com o analista ainda. Hein? Discute com o analista. Discute com o analista, exatamente. Então o fundo imobiliário está virando, Olha lá, a Larissa falando aí, discute. eu sou um grande entusiasta desse mercado e estou vendo várias outras pessoas que também estão se apaixonando por fundos imobiliários como eu. Muito bom. Tony, que mais? Além e comente da queda da taxa de juros, claro, fica à vontade, mas o que mais pavimentou isso? O que você está enxergando para frente? Bom, a gente não deveria menosprezar essa queda de taxa de juros. Né?
apesar dela ser óbvia, eu acho que é importante a gente ter por trás, ou pelo menos a ideia que, diferentemente de outros momentos, onde a gente também teve grandes quedas de taxa de juros, como a gente teve em 2012, né, há uma percepção muito grande, tanto dos analistas, mas também dos investidores, que essa queda veio para ficar. Tá? Razões boas e razões más. Tá? A razão boa é que o país finalmente está caminhando num processo de reformas, como a gente viu recentemente com a aprovação da reforma da Previdência, a continuidade do processo de reformas também agora com o esforço de fazer uma reforma tributária, que vai ser muito importante em termos de canalizar mais dos nossos recursos para investimentos, tornando todo o sistema mais eficiente. Né? Mas também pela razão ruim. Qual é a razão ruim? Infelizmente, o país, né, o Estado, não tanto o país, está tão endividado, né, os índices de endividamento que a gente atingiu nesse último ciclo de má crescimento e descontrole fiscal, né, a crise fiscal pelo qual o país ainda vive, né, lembrando que a gente ainda tem um déficit primário, que é a diferença do que o governo gasta e que arrecada, muito, muito relevante. Tá? Que você simplesmente, o Banco Central não teria como sustentar uma grande alta, né, da taxa de juros por muito tempo. Então, você poderia ter, em um momento de crise, alguma alta temporária, transitória, mas teria que cair. E outra coisa também que eu acho que é muito importante nessa temática de você ter uma grande queda de juros que vai durar, que eu acho que a coisa mais importante é o mercado de imóveis, né? Porque oscilação assim não vai ajudar alguém a pensar, não, vou botar num fundo imobiliário, ou comprar um imóvel, alguma coisa para a qual, na verdade, eu estou fazendo alguma alocação de capital que pode durar 15 anos, 30 anos, não no caso do fundo, né? Mas da pessoa que está comprando o imóvel, investindo no imóvel em si, é o fato que a gente está vivendo um período de baixas taxas de juros no mundo inteiro. Né? Então, quando a gente joga lá fora, e isso, na verdade, é uma coisa, de novo, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Né? Você está tendo esse fenômeno lá fora das taxas de juros negativas. Né? Então, você olha para a curva de juros de vários países, por exemplo, pegar um exemplo, não é o único, a Alemanha. A Alemanha, hoje, fez um lançamento de um título no mercado primário, o governo alemão, tá, de 30 anos, com taxa de juros negativos. Um pouquinho negativo, 0,30. Tá? Isso que se implica é o seguinte, os investidores estavam dispostos a comprar um título e receber menos em 30 anos. Né? Que é uma coisa totalmente bizarra. Né? Você pensa assim, porra, mas estou alocando estou dando dinheiro para o governo, vou receber menos num prazo tão longo. Por que isso está acontecendo? Porque realmente está vivendo um momento no mundo de muita incerteza. Tá? Você tem, e eu não vou ficar discutindo muito isso, obviamente todo mundo está lendo as manchetes, né? A própria relação, essa guerra comercial Estados Unidos-China é uma coisa muito, muito complicada, muito complexa. Então, vários investidores hoje, institucionais, estão dispostos a, de fato, olhar para os seus investimentos muito mais com a cabeça de você preservar o capital do que rentabilizar o capital. Isto é, eu quero simplesmente ter aquele dinheiro de volta em 30 anos. Eu estou disposto a pagar um seguro para o governo para receber aquilo de volta. Posso dizer que de seguro. É melhor ter a certeza de perder 0,30 do que a incerteza de perder muito mais. Exatamente. Então, é engraçado, porque a gente já teve momentos de crise muito mais agudas, pensando no que ocorreu, né, 10 anos atrás, né, a crise de 2008, 2009, isso não aconteceu, mas está acontecendo agora. É também um outro indicador que eu acho que existe um excesso de poupança no mundo e uma falta de oportunidade de crescimento. Então, nesse mundo onde tem muito dinheiro, onde muitos investidores estão dispostos a dar dinheiro para governos de graça, literalmente, né, a pergunta que se faz é, por que um pouco desse dinheiro não está vindo para o Brasil? E ele não está vindo para o Brasil. Você comentou, né, de quanto follow-ons aconteceram na Bolsa, né? Teve outro dado, né, que saiu ontem no Valor, que eu não estava ciente, tá? A BMF divulgou que a saída de capital estrangeiro da Bolsa neste ano foi a maior desde 2008. Tá? Então, o que está acontecendo? A Bolsa está subindo, tá subindo com oferta. Tá? Então, isso é bom. Você olha para qualquer mercado. Quando o mercado sobe com oferta entrando, é um mercado que está sadio, porque ele está absorvendo a oferta e conseguindo subir de preço ao mesmo tempo. Então, por essa ótica, você fala, o mercado está muito bom, o mercado acionário. Você percebe que o investidor estrangeiro está usando essa alta para sair do Brasil, não para entrar no Brasil. E o que está levando o mercado a subir é o investidor local. Tá? Por quê? Aí volta a questão dos juros. Eu estou no mercado há 25 anos, quase 30. Todo o mercado brasileiro foi construído e calcado em cima de juros altos.
Você olhava até agora, isso obviamente está mudando, que é parte do tema desse painel em função desse direcionamento de recursos indo para fundos imobiliários. Mas só olha assim, para a carteira de um brasileiro high net worth, né, e obviamente o UBS como banco, a gente tem muito desses clientes, grande parte da carteira sempre foi alocada para renda fixa de curto prazo, porque na cabeça do investidor não tinha razão para você sair do belo, conhecido e amado CDI. Né? O CDI foi o melhor investimento do mundo por décadas. E eu estou dizendo o mundo, tá? Eu já olhei isso em termos de comparar CDI com outros mercados, e realmente, em termos de, vamos dizer, retorno contra risco, volatilidade é imbatível, apesar das crises que a gente sofria. Agora, com essa queda que ocorreu, que de novo é uma queda que eu acho que veio para ficar, realmente a gente vai passar por um ciclo de investimento que acho que vai durar anos, desse dinheiro saindo do CDI indo para novas oportunidades. Quem vai ser o driver do mercado local aqui no Brasil vai ser os brasileiros. De uma certa maneira, não que eu não ache que o dinheiro dos gringos não venha em algum momento, o dinheiro estrangeiro, acho que ele vai vir, né? Especialmente quando esses riscos globais começarem a diminuir um pouquinho, e a gente conseguir comprovar e aprovar algumas reformas a mais, né? Quer dizer, essa agenda de reforma do Paulo Guedes andar um pouquinho mais, eu acho que o dinheiro estrangeiro começa a vir. Mas o grande driver do mercado tem sido e continuará a ser o investidor brasileiro, e tem muito dinheiro no CDI. Ainda tem muito dinheiro aplicado, e eu acho que o investidor está começando. Vamos ver fundo imobiliário, vamos ver bolsa, vamos ver, por exemplo, mercado de crédito corporativo, uma coisa que não existia no Brasil. Hoje, né, quando eu falo com os grandes gestores de bancos, para os assets dos bancos, eu digo o seguinte: qualquer empresa que vem aqui e pague um pouquinho acima do CDI, eu compro a emissão da empresa inteira, boto nos meus fundos e acabou. Nunca vai ver mercado. Tanto é a demanda para coisas que pagam além desse CDI que caiu tanto, e, por sinal, vai continuar a cair. Né? O Banco Central começou a cair os juros agora, e a gente acredita que isso vai continuar fechando o ano ao redor de 5%. Então, esse movimento vai ser secular. Quando a gente olha para a alocação, de novo, olhar para a carteira dos brasileiros, seja investidor, pessoa física ou institucional, e comparar com benchmarks lá fora, levando em conta que o Brasil é um país emergente, em desenvolvimento, tá? Não vou comparar Brasil com Suíça. Mas quando a gente comparar a carteira de investimento com outros países que têm o mesmo renda per capita que o nosso, vai precisar uma brutal realocação em outros ativos para a gente chegar a qualquer coisa perto desses países. Então, início do novo processo de investimento, obviamente muitos riscos no cenário, especialmente globalmente, né? De novo, não vou discutir isso a detalhe, mas todo mundo tem que ficar de olho nisso. Mas eu acho que esse movimento é bastante secular e vai durar alguns anos. Então, acho que em breve você terá não 400 investidores, mas 500, 600, vai ser um crescimento bastante exponencial. Mas o que você ressaltou que eu acho mais importante é a continuidade do juro baixo. Isso a gente ainda não viu. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, por exemplo, nessa sala aqui, o pessoal o tempo está passando, né? Não é meio a meio, mas pelo menos 1/3 da sala viveu o período de alta inflação no Brasil. Os 2/3, felizmente, não viveu esse período. Mas ninguém nessa sala viveu num país de juros baixos. Ninguém. A gente não sabe que é um país com juro decente, com juro de economia civilizada. Eu acredito que se a gente continuar com essa taxa de juros, como a maioria dos economistas estão prevendo para o longo prazo, a gente facilmente vai atingir a marca de 1 milhão de investidores em fundos imobiliários em menos de um ano. Porque eu acredito que o mercado de fundo imobiliário ele ainda vai continuar crescendo, mesmo que se a taxa de juros der uma subida, porque o fundo imobiliário ele vai continuar sendo o melhor veículo para você investir no mercado imobiliário. Isso ninguém tira do fundo imobiliário, nem a taxa de juros alta. Então, e aí, se a gente acreditar em manutenção da taxa de juros, ela cai de 14 para 6, é um movimento de uma força incrível. Se a gente acreditar na manutenção da taxa de juros em patamares baixos, não precisa ser 5, talvez amanhã tenha que ser 7, 8, tomara, que a economia recupere, que volte a ter pressão inflacionária, isso já seria um driver para a gente ver como continuidade do crescimento? Eu acho que esse crescimento que a gente está vendo agora,
continuando, né, no mesmo argumento que eu estava e ainda pegando carona no que meus amigos aqui colocaram, o movimento que está acontecendo, né, de educação financeira, das pessoas se mexendo para questionarem se o que está na poupança está rendendo direito, se o que está no CDI é realmente um retorno adequado. As pessoas estão vindo para o mercado financeiro, estão vindo para os fundos imobiliários e outros produtos. E é a primeira vez, né, você comentou sobre as suas análises, né, Tony, em relação ao mundo, taxa de juros e tudo mais. Acho que é a primeira vez no mercado brasileiro, eu não tenho tanta experiência, né, quanto você, mas eu já acompanhei algumas coisas. E eu nunca vi um movimento de alta no mercado e manutenção da alta promovido pelos investidores locais, e muito menos por investidor pessoa física. Né? Porque agora que a gente está chegando nesses 360 mil, 1.100.000 na Bolsa, né? Agora que as pessoas estão procurando corretoras e vendo que as corretoras são instituições financeiras sadias, você pode colocar o dinheiro com a mesma, em algumas operações com a mesma garantia e segurança da poupança, fundo garantidor de crédito, etc. Então isso tudo dá uma segurança para as pessoas começarem a se movimentar. E eu não acho que uma alta de taxa de juros para 7% ou 8% vai mudar esse mindset e esse movimento que já começou há alguns anos. Acho que isso vai se intensificar e vai sustentar. E eu fico imaginando, um pouco mais para frente, né, passando todas as reformas, todas as coisas boas acontecendo, né, em termos políticos, econômicos, que inclui o fiscal, né, monetário, a entrada, o retorno, né, não a entrada, mas o retorno dos investidores estrangeiros. Porque sempre quem patrocinou a alta da Bolsa, isso eu tenho bastante experiência, né, sempre foi, acho que de 10 movimentos, 9,5 eram patrocinados pelos investidores estrangeiros, que entram no mercado com muita força. Eles colocam dinheiro, querem comprar as ações, querem comprar as ofertas, e eles levam tudo. Levavam na média 66% das ofertas. Né? 2/3 de tudo que saía no mercado era de investidor estrangeiro. E hoje a gente vê as ofertas saindo sem os investidores estrangeiros, a gente vê os fundos imobiliários sem os investidores estrangeiros, a gente vê o estoque dos fundos imobiliários. O estoque, 80% do estoque está na mão de pessoa física, não está nos institucionais e nem nos estrangeiros. Então imagina se essa turma entrar. E a gente sempre conversa, né, sempre vem a 4661, né, que é uma outra instituição, que os fundos de pensão vão ter que se adequar a essa norma. Tem um prazo de 10 anos, né, faltam mais 9, 8, para 11. São 11 anos, né? Ela passou o ano passado e deu 12 anos para eles se adequarem. Para eles se adequarem. Eles vão ter que ajustar todos os investimentos em imóveis para estruturas de fundos imobiliários. Não quer dizer que eles vão sair comprando fundos imobiliários ou lançando fundo imobiliário amanhã. Mas os fundos imobiliários já entraram no radar de um investidor institucional extremamente relevante. Fundos de pensão são investidores que estão sempre também promovendo o mercado financeiro em todos os países do mundo. Então o Tony pode até falar melhor do que eu, mas os investidores institucionais, fundos de pensão, são extremamente relevantes. Tem diversas áreas dos bancos muito importantes no mundo inteiro que são dedicados a esse player do mercado. E eles agora estão sendo obrigados a olhar para fundos imobiliários. Então a gente não tem o estrangeiro, que talvez venha, tem os fundos de pensão que estão sendo obrigados a olhar para um ativo que eles não olhavam, e quem patrocinou a alta e o mercado até agora foi pessoa física. Acho que se eles continuarem nessa toada, provavelmente vão ganhar mais dinheiro, independente de uma alta, talvez modesta, de taxa de juros, né? Não sei se 14%, 15%, não sei como é que vai ser, mas talvez 7% ou 8%, eu vejo com muito bons olhos. João, deixa eu só acrescentar uma coisa, que tem mais uma grande massa de pessoas físicas para entrar. Tem esse investidor ainda que não entrou, que é o investidor tradicional de uma salinha comercial, que se você apresenta fundo imobiliário para ele, 80% já se interessa. O restante dos 20% é porque não acreditou. Entendeu? Porque é difícil de acreditar que existe um veículo tão eficiente, né, com essa eficiência toda do mercado financeiro. Então, é um negócio que já está óbvio, né, veio para ficar. Nos Estados Unidos já existe isso desde a década de 60, super consolidado. O Jim Sullivan mostrou ali, né, a comparação que ele fez com o
o índice, o S&P, comparando com os REITs, por incrível que pareça, a gente tem essa noção de, não, investimento mais seguro rende menos. E nos Estados Unidos a história se mostrou o contrário, né? Quem sabe, a gente tem poucos dados, o FX começou em 2012, né? A gente tem poucos dados para analisar, mas eu acredito muito nessa possibilidade também desse investimento que eu considero mais seguro e muitas vezes que tem uma performance melhor do mercado acionário e ainda por cima uma volatilidade que a gente sabe que é pelo menos 1/3 menor que a volatilidade do mercado acionário. Então, realmente, eu costumo dizer que eu considero fundos imobiliários a 8ª maravilha do mundo. Bom, o Rodrigo é super imparcial, ele tem 200% em fundo imobiliário. E aí, falando de 200%, Tony, eu queria saber da sua experiência até com o público estrangeiro. Então, muita gente está chegando no mercado de fundo imobiliário. Para quem não quiser ter 200% em fundo imobiliário, qual seria uma alocação de um investidor em fundo imobiliário? O estrangeiro que já investe bastante em fundo imobiliário. Primeiro, ele olha aqui para o Brasil. Segundo, quanto que é lá fora? O cara tem quanto? 10, 20, 30% em fundo imobiliário? Eu não tenho esse dado, tá? Se você olhar, eu sei que nos Estados Unidos ainda é uma parte relativamente pequena, né, a indústria de REITs em comparação com a Bolsa. Mas uma coisa que eu acho que é relevante no caso brasileiro, diferentemente do caso americano, é que eu acho que a capacidade da Bolsa de prover ativos que o investidor pode investir é muito limitado, porque grande parte da economia são empresas fechadas. Eu acho que vai demorar muito tempo para você conseguir gerar uma oferta o suficiente para atender essa demanda que está saindo do CDI para outras coisas. A segunda coisa que eu acho que o fundo imobiliário é muito interessante é porque é um misto, tem algum risco de preço, mas na verdade é quase um ativo de renda fixa, né? Mais volátil que uma renda fixa tradicional, mas é isso. E a grande demanda que eu vejo no mercado, vou ver nos próximos anos, é por renda fixa, porque na verdade o cara está saindo do CDI, o investidor está saindo do CDI, chorando, né? Porque ele gostaria de ter uma coisa, um CDI Plus, né? Alguma coisa que fosse como o velho e amado CDI, né? Isso que você teria indo para a bolsa, o câmbio, coisas desse tipo. Então, na medida que um fundo imobiliário pode prover um pouquinho desses dois mundos, né, mas ter essa qualidade de ser um ativo de renda fixa, isso é obviamente alguma coisa, eu acho que você comentou sobre isso, a gente vai ter que ver um pouquinho a performance desse asset class ao longo do tempo para ver se ele performa mais como bolsa ou mais como renda fixa. Então, se ele consegue, ao longo do tempo, se provar ser, na verdade, um ativo de renda fixa, mais um ativo de renda fixa, obviamente com maior volatilidade com um ativo do governo, né, porque ele tem um spread, etc. Mas se ele tem mais volatilidade de renda fixa, eu acho que a demanda por esse tipo de investimento pode ser muito grande. O que está faltando no mercado brasileiro, na verdade, é alternativas ao CDI. A Bolsa sempre existiu. A Bolsa está aí desde sempre, né? Mas o grande tradicional carteira do investidor brasileiro realmente sempre foi 80%, 90% em renda fixa e uma parte muito marginal em bolsa. Obviamente, com a renda fixa, os juros caindo tanto, né, e os juros aí puxa tudo para baixo, não é só o CDI vai puxar tudo para baixo, ele vai alocar mais em ativos de risco. Então, outra anomalia do mercado nacional é que você tem muito pouco dinheiro em bolsa. Então, sim, vai ter alocação para a bolsa. Mas que, na verdade, as pessoas estão procurando algum tipo de renda fixa, alguma coisa que quer pegar renda fixa. E aí o fundo imobiliário tem tudo para prover esse meio termo. Veremos, eu acho que ele tem que ter um pouquinho mais de track record, tem que ter um pouquinho mais de histórico para convencer as pessoas. Ele tem que, por exemplo, a gente tem que passar por uma boa recessão, uma crise, alguma coisa que as pessoas olhem e falam, olha, esse ativo se performou bem durante essa pequena crise ou recessão. Não gostaria de deixar passar em branco o que é risco. A gente está falando, a indústria cresceu, a indústria tem tudo para crescer mais. O que colocaria em risco o crescimento da indústria? Aí, agora eu vou vetar a obviedade da alta de juros. A alta de juros é ruim para o mercado de fundo imobiliário, mas também o mercado se desenvolveu até com juro alto. Eu queria provocá-los no sentido de o que seria um fator de risco para que esse mercado
deixasse de crescer ou perdesse relevância? Eu acho que, como você falou, alta de taxa de juros poderia causar um problema limitado se essa alta não for exagerada, se o mercado não der uma virada, porque existe um consenso que isso vai continuar mais ou menos onde está, mas pensando numa situação catastrófica, eu acho que somente a situação catastrófica poderia ameaçar o crescimento do mercado de fundos imobiliários. Mesmo se a taxa subir pouco, eu acho que até, diria, uns 8%, como eu falei, o fundo imobiliário vai continuar sendo o melhor veículo para você investir em imóvel. E o que acontece? A taxa de juros vai subir, os fundos vão despencar de preço e vão surgir uma nova leva de investidores que ainda não entraram nesse mercado, porque esse mercado ainda está pouco explorado. Então caiu na boca do povo, mas tem muito mais povo ainda para entender essas vantagens que só os fundos imobiliários proporcionam. Quer comentar? Eu vou muito na linha do Rodrigo, porque eu não sou economista, mas dentro de uma boa política, né, monetária, política econômica, né, em geral, a taxa de juros ela vem como seguro, como freio, né, de expansão econômica, né, de expansão monetária, dependendo do grau, né, e do movimento que essa alta está inserida, isso identifica uma crise muito maior, né? Então, que é o que o Rodrigo está falando. Se essa crise for tamanha, né, ao ponto de ter muitos imóveis vazios, muitos galpões logísticos, né, vazios, atividade econômica em geral, né, muito baixa, uma recessão muito grande, é óbvio que isso vai espelhar nos fundos imobiliários, mas na economia toda. Então, é uma abordagem mais macroeconômica. Olhando específico para o fundo imobiliário... Quer dizer, se o juro subir é ruim, mas se o juro também não tiver pressão para subir juros, é sinal que a economia continua moribunda e isso não é bom para o futuro. Porque toda a atividade do setor imobiliário é muito ligada, né, na economia real e a atividade, né, a circulação das coisas, das pessoas. Ninguém vai ficar parado em casa e ninguém vai morar debaixo da terra. Né? As pessoas têm que sair, têm que circular, por mais que tenha home office ou coworkings, as pessoas estão circulando, as pessoas precisam. Quando a atividade está quente, o setor imobiliário dispara. Né? Então, desse lado macro. Do lado micro, os fundos imobiliários eles têm uma estrutura muito legal, né? Uma estrutura muito boa. Se ele evoluir, né? Se tudo evoluir, os investidores evoluírem, né? Em termos de educação, entender os riscos envolvidos, entender que tem características de renda fixa, mas é renda variável. Você pode perder dinheiro, entendeu? A renda pode sumir. Então, as pessoas não podem comprar gato por lebre, entrar no mundo de fundos imobiliários e depois reclamar de uma coisa que estava escrita na página 1, na primeira linha. Né? Então, acho que a falta de educação, né, de aprimoramento, de sofisticação do investidor é um risco. E, por outro lado, num mercado de muita expansão, de muito crescimento, como a gente está vendo agora, permite que tenha entrada de muitos players, de players com experiência e players sem experiência. E players, eu digo todos os players, gestão, administração, distribuição, consultoria, research, etc. Né? Estou falando do mercado como um todo. E num momento de expansão, entra muita coisa. Inclusive, pessoas não tão qualificadas ou tão dedicadas ao produto. Isso eu vejo como um risco, porque as pessoas que estão acessando o mercado agora, elas estão procurando alguma referência. Elas estão querendo aprender, né, alguma coisa para começar a investir, tirar o dinheiro. E você, né, Arthur, faz um trabalho muito bom de ensinar as pessoas a entender o mercado financeiro e os fundos imobiliários também. Tem que ter muito mais gente, né, como você, e a gente faz esse trabalho e promove isso no Clube Tem a FI. Mirna lá falando para muita gente também, tem bastante gente fazendo trabalho importante, felizmente. Tem muita gente, o André, que está aqui com a gente, o André Bassi, o Rodrigo Medeiros, né, o Thiago Otuque, tem muita gente. Então precisa de ter mais. O meu medo, eu acho que é um risco, terem aventureiros explicando errado, não ensinando os verdadeiros riscos, não explicando como navegar nesse mundo. A Mirna também está aqui, faz um trabalho ótimo.
né, principalmente nas redes sociais. Então, eu acho que isso é um risco que realmente pode atrapalhar a evolução dos fundos imobiliários. Tony, Cuidado com bolhas, né? Porque se tem um crescimento muito rápido, a gente vê isso again and again, né? Traz picaretas, né? eu costumo Para usar a brincar palavra que correta. Também a questão da capacidade do sistema gerar ativos de boa qualidade, eu acho também. Né? Esse é outro problema que você vê muito no mercado de real estate ao redor do mundo. Né? Você tem aquele crescimento muito grande, muita procura, e entre ativos de má qualidade, num segundo momento, qualquer chacoalhada macroeconômica, o mercado despenca e aí fica um gosto muito ruim na boca do investidor por muito tempo. Então, acho que isso é um problema. Taxa de juros, só para fazer mais um comentário sobre isso, na verdade tem duas taxas de juros, né? Tem taxa de juros que é aquele instrumento de política monetária, que sobe um pouquinho para controlar a inflação, quando as coisas começam a acelerar demais, etc. E tal. Essas oscilações, que poderiam levar a Selic a 7%, 8%, não acho que causem qualquer dano, porque, na verdade, isso vai acontecer quando a economia está crescendo bastante. Né? Então, tem uma certa compensação. Tá? Os juros um pouco maior, mas a renda está melhorando, uma coisa empata a outra, e o mercado imobiliário, como todo, deveria continuar para frente. O que mata é crise. E a crise, na verdade, tem duas possibilidades de crise. Né? Tem a nossa, de novo, a gente ainda não resolveu a nossa crise fiscal. Estamos caminhando, está indo bem, etc. e tal, mas ela não foi resolvida, tem que ser resolvida. Tá? A gente ainda tem uma... se ficar como está, não é sustentável. De novo, né? Porque a gente não tem uma posição de superávit nas contas fiscais e precisa. O país precisa, tem muita dívida, você tem que ter esse superávit. Né? A gente espera que, com a sobrevivência do teto de gastos, que isso ocorra daqui uns 3, 4 anos. Então, o ajuste que a gente está fazendo fiscal é relativamente gradual, tá? O que é bom, o mercado permite que isso seja feito, beleza, mas ele tem que acontecer. Então, isso é uma coisa que tem que ser observado, porque a crise fiscal, uma possível crise fiscal é uma coisa que nos ronda. Né? E o outro é uma crise externa. Tá? De novo, essa questão da China, Estados Unidos, né? Eu estava comentando com vocês lá fora, se você olhar para a curva de juros no mundo hoje, você quer pular da janela, né? Porque essas taxas de juros negativas indicam um extremo pessimismo por parte de investidores de renda fixa ao redor do mundo. Talvez eles estejam errados, o mercado obviamente não acerta todas, né? Eu espero que sim. Né? Mas é uma coisa também que a gente tem que observar, porque apesar da economia brasileira ser relativamente fechada, apesar do fato que bom, boa parte desse movimento, como a gente já comentou, são movimentos de investidores locais, a gente não está dependendo do dinheiro do gringo, o gringo de fato está saindo. Né? Se tiver realmente uma crise lá fora, é impossível que a gente não passe por uma crise aqui dentro.